Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta terça-feira, 17 de novembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre o desafio do pastorado na pandemia é o reverendo doutor Deiró de Andrade. Ele nasceu aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 1966, em Carapicuíba, estado de São Paulo. Ele é administrador de empresas, economista por formação e profissão, licenciado em engenharia financeira, advogado, e ele foi gerente de banco e diretor de grupo multinacional até demitir-se em 1997 para assumir a igreja em Carapicuíba como vice-presidente. Ele, quando esteve no campo da Barra Funda, com suas 68 congregações, recebeu a emancipação no dia 27 de outubro de 1999 pela CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, que o indicou como presidente. Ele é membro e suplente da mesa diretora da CONAMAD. Ele também é membro da mesa diretora da CONEMAD SP e da Junta Conciliadora da CONAMAD no estado de São Paulo, deliberativo da editora Betel, Ministério de Madureira, membro do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, e atualmente ele preside o abençoado campo eclesiástico de São Mateus. É comendador pela Ordem do Mérito da Educação, articulista de jornais de circulação, comentarista da revista de Escola Bíblica Dominical Betel, e comendador pela Ordem Municipalista. É comendador pela Ordem do Mérito Evangélico pelo CNPB. É casado desde 23 de dezembro de 1989 com a professora e psicóloga Ana Suzy Cabron de Andrade e tem duas filhas, Ana Carolina e Ana Luísa, e o genro, que é o pastor Silas. Foi batizado nas águas no dia 21 de abril de 1979, no Jardim Belval, em Barueri, aos 12 anos de idade. Agraciado com a chamada de Deus, logo cedo começou o seu ministério e no dia 21 de fevereiro de 1983, aos 16 anos, foi separado como auxiliar de escala. Em 21 de novembro de 1983, ainda aos 16 anos, ele foi consagrado como diácono. E 20 de maio de 1985, com 18 anos, foi consagrado ao presbitério e dirigiu a primeira congregação. 1º de maio de 1988, com 21 anos de idade, foi consagrado ao santo ministério como evangelista. E no dia 12 de abril de 1991, aos 24 anos, foi consagrado como pastor. A primeira de uma série de muitas congregações foi a Coab 1, em Carapicuíba, e logo passou pelas seguintes congregações e igrejas, sempre frutificando pela graça de Deus, pastoreando Novo Ariston, em Carapicuíba, Coab 1, também em Carapicuíba, Jardim Sol Nascente, em Jandira, Coab 2, Coab 5, Olaria, em Carapicuíba, essas 3 congregações. Engenho Novo, em Barueri, que foi a primeira das regionais, com 10 congregações. Em Piedade, Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. Carapicuíba, como pastor ali de 43 congregações. E também como vice-presidente do campo. Barra Funda, o campo que em setembro de 2000 tinha 121 congregações. Pastor Deiró de Andrade assumiu a presidência do campo de São Mateus no dia 2 de setembro de 2000. Oh, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós queremos, então, cumprimentar o nosso muito digno pastor, doutor Deiró de Andrade. Paz do Senhor, servo de Deus. É uma honra tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Glória a Deus. Uma honra poder servir. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Não mereço, mas estou lisonjeado pela forma carinhosa que os irmãos apresentam. Estamos aqui para, de alguma forma, se pudermos, ser útil para os nossos irmãos que podem nos ouvir hoje. Hoje eu tenho o privilégio, a honra de ter aqui o meu irmão abençoado, inspirador, pastor Silvano Dublinski, e ser comandado, capitaneado pelo honrado homem de Deus, pastor Éder William, professor, mestre, e também poder gozar das experiências de vida, de trabalho, de ministério do honrado pastor Elias Gonçalves. Deus abençoe, meus irmãos. Um privilégio para mim poder servir a obra de Deus, servir a nossa igreja. Um privilégio para mim ser membro da CONAMAD e da CONEMAD de São Paulo. Eu que sou nascido dentro da igreja, eu não sei o que é outra igreja, estou há 53, quase 54 anos, dentro da mesma igreja, com uma vontade enorme de demorar muito para ir para o céu, mas quando ir, e daqui mesmo, da onde estou. Glória a Deus. Queridos internautas, nós estamos recebendo hoje pastores presidentes que vão nos ajudar nessa roda de conversa a fazer a reflexão do tema com o nosso querido convidado especial, pastor Deiró de Andrade. Temos hoje a presença do muito digno pastor presidente do abençoado campo eclesiástico, ali em Jeremoabo, na Bahia, pastor Elias Gonçalves. Pastor Elias, paz o senhor é bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Éder, é um prazer imenso estar participando dessa live, é uma honra, e louvo a Deus pela sua vida, por essa iniciativa tão brilhante, tão proveitosa para o reino e para todos que vão estar nos assistindo. Para mim também é uma honra muito grande estar participando com o pastor Deiró de Andrade. Eu já o conheço de falar, de estar em convenções, mas não de perto, assim, de pegar na mão e dar aquele abraço. Mas quem sabe agora, na próxima vez, vou dar um abraço dele. Então é um prazer imenso. Obrigado, pastor. Então é uma honra muito grande participar. Estamos aqui para dar nossa contribuição. Eu sou pastor do Ministério Madureira, aqui no campo de Jeremoabo, é um campo pequeno, um campo do sertão, e Deus nos agraciou, eram 5 igrejas que eram ligadas a Aracaju, e o pastor Clévio Guimarães, ele nos agraciou, desmembrando essas igrejas, nos ligando na Convenção da Bahia, no Brás e na Convenção Nacional, e nós estamos aqui presidindo esse campo. Então, para mim, é uma honra muito grande. Estou aqui, tenho certeza que vou aprender muito também. Queridos internautas, nós estamos aguardando aqui mais alguns pastores para estar fomentando essa roda de conversa com o nosso querido pastor Deiró de Andrade, cujo tema proposto são os desafios do pastorado na pandemia. Os amados irmãos têm a liberdade para deixar o like, o joinha, comentar, participar. Se desejarem, podem também compartilhar esta live nas suas redes sociais. E quem não pode estar assistindo ao vivo, nós estamos gravando a mesma e depois estaremos disponibilizando esta gravação no YouTube. Queridos irmãos, queridas irmãs, servos de Deus, vamos então passar para o pastor Elias Gonçalves para que ele já faça a sua primeira pergunta no tema Os Desafios do Pastorado ao nosso querido convidado de honra, pastor Deiró. Querido pastor Deiró, esse tema é muito importante e foi apresentado pelo pastor Éder, e um assunto muito importante. A pandemia, ela mexeu com a gente, mexeu com a igreja brasileira, e não só a brasileira, mexeu com as Assembleias de Deus e trouxe para nós algumas experiências, claro, trouxe também alguns despertamentos, mas eu vou focar logo na pergunta, até porque eu pretendo ouvi-lo. E a primeira pergunta é o seguinte: quais as medidas
né? E eu quero já informar que essa pergunta é para gerar aos demais líderes pastores um aprendizado, que a gente possa aprendê-lo e estarmos preparados para outras eventuais situações. Quais as medidas administrativas que o senhor tomou para reparar os danos causados pela pandemia? Quais as medidas administrativas o senhor tomou como líder para reparar ou amenizar, entendeu, os danos causados pela pandemia? Visto que tivemos igrejas fechadas, cultos interditados, isso, claro, que gerou percas na nossa gestão, percas até na área de honrar compromissos e uma série de problemas. Então, só martelando aqui a pergunta, quais as medidas administrativas o senhor tomou para amenizar os danos causados na pandemia e o que o senhor nos aconselha? Muito bem. Eu consegui ouvir apenas esta última parte, quando o senhor resumiu a pergunta, em razão de que em momentos anteriores o áudio não estava chegando com perfeição. Mas consegui entender bem a pergunta do senhor. E tenho a dizer que o que valida o ministério pastoral é uma conversa bastante clara, objetiva, franca e confiável com a igreja. Conseguem me ouvir? Conseguimos te ouvir, pastor Deiró. Sim. Então, o pastorado não pode se reinventar a cada momento histórico, porque senão ele acaba deixando o propósito principal para se tornar um resolvedor de situações difíceis. Porém, os momentos mais acirrados da história de dificuldades são esses momentos que vão dar um pouco de clareza acerca do comportamento administrativo e, especialmente, do comportamento pastoral. Tenho ensinado que, quando se aplica na igreja, no curso dos anos, a forma de contribuição que não esteja linkada ou fincada no amor a Cristo e, portanto, o amor a Deus, qualquer situação adversa que chegue trará preocupações e prejuízos, porquanto as pessoas que outrora contribuíam visando alguma coisa deste mundo deixarão de fazê-lo. Mas aquele que é crente fiel e que a vida toda foi ensinado a contribuir porque ama a Cristo e ama a sua obra, não há nenhuma situação do mundo que o faça mudar de ideia com relação às contribuições. Contudo, sei que o mundo brasileiro tem diversos rincões e histórias e realidades diferentes. E porque assim em algumas regiões houveram maior ou menor impacto de sofrimento do âmbito administrativo financeiro. Pois bem, a lição que fica é que os pastores passaram a entender que precisam ter uma forma de administrar que lhes dê um fluxo de caixa leve e uma liquidez consolidada por um período para suporte de situações que sejam complicadas como esta que agora vimos. Pastor Silvano é o relator de uma comissão que tratará deste assunto em nossa convenção, e ele brilhantemente já tem dado mostras
da forma condutora do assunto, especialmente pela pedagogia do trabalho que ele preside com sabedoria de Deus e com graça de Deus. Então, enxugar aquelas coisas que não são necessárias, porém, não deixar de fazer aquilo para o que a igreja foi constituída por Deus a fazer. Então, desta forma, mostrando a realidade aos irmãos e fazendo as coisas que são necessárias. Eu posso testemunhar diante de Deus e debaixo do sangue de Jesus que a ADSM, graças a Deus, manteve honrados os compromissos e não houve nenhum momento... Já ligou, Anderson? Não houve nenhum momento que nós precisássemos tomar alguma medida mais drástica, não decidimos por reajustar para baixo o aluguel de nenhum dos trabalhos que nós, porventura, tivéssemos em salões alugados, e Deus tem dado graça, feito uma grande diferença entre nós. Então, um caixa enxuto, um fluxo de caixa, um cash flow leve e responsabilidade com aquilo que pertence às coisas de Deus. Penso que eu tenha, de alguma forma, ajudado os irmãos. Entrar no ícone do WhatsApp Web. Pastor Silvano Doblinski. Deixa no WhatsApp. Pastor Silvano, o senhor nos ouve? Você está me ouvindo? Pastor Silvano, o senhor Eu não estou ouvindo vocês. Tá me Nós ouvindo? ouvimos bem o senhor, pastor Silvano. Estamos te ouvindo bem. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo Eu perfeitamente. Não está ouvindo. Está dando positivo que está ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Te ouvimos. Estou cortado e quase não estou ouvindo. Ouvimos muito claramente? bem. Sim. Quer pastor, que eu faça uma pergunta para o Deiró? Pois não, pastor, pode fazer. Aqui em São Paulo, o prefeito fez de abril de 2020 para realizar o culto presencial. A minha pergunta é: o campo de São Mateus aderiu esse decreto de pronto e começou a realizar os cultos presenciais já naquela data? Pastor, eu não consegui ouvir o início da pergunta. Repete a pergunta. Eu não consegui entender o início da pergunta. Eu preciso ouvir o início da pergunta porque truncou. Pastor Silvano? Pastor Silvano, acho que está com dificuldades, né, pastor Legal? Se algum dos irmãos conseguiu ouvir bem a pergunta do pastor Silvano, puder retransmiti-la, então faríamos a resposta. Saiu truncada. Eu também tive dificuldades para ouvir, pastor Deirão. Entendi. É alguma coisa relacionada com a liberação do espaço do culto, segundo o decreto municipal. Alguma coisa parecida com isso. Decreto este que foi editado na segunda metade do mês de abril. Penso que seja isto. Acredito que sim, pastor Deiró. Se o senhor quiser fazer a reflexão sobre esse ponto, fique à vontade. Muito bem. Ao início da situação adversa que se abateu sobre o nosso estado, especialmente sobre a nossa cidade de São Paulo, onde foi o epicentro, né, da dificuldade relacionada a esta difícil situação de saúde,
imediatamente convoquei o ministério, a diretoria da igreja, para traçarmos objetivamente os caminhos pelos quais deveríamos percorrer. Nos primeiros momentos, confesso aos irmãos que chorei bastante ao entrar no templo e não ver os irmãos. Isto foi bastante triste. Porém, de início, comecei apenas com a equipe da TV ADSM, é um grupo de servos de Deus que trabalha ao meu lado, uma equipe bastante reduzida, para apresentarmos os cultos. Eu fiz todos os cultos do púlpito da igreja. Nenhum dos cultos eu estive ausente, porque o comandante que envia alguém para o front e não pode estar lá, não é bom. É melhor que ele esteja no front. Não que sejamos mais ou menos importante que qualquer irmão, mas Deus delegou aquele momento pastoral, e o pastor revela muito do seu ministério nos momentos adversos, nos momentos mais difíceis. Então, pela graça de Deus, suportado pelas mãos de Deus, sustentado pelas mãos de Deus, coberto pelo sangue de Jesus e pela misericórdia de Deus, nós fizemos todos os cultos a partir do púlpito da igreja. Então, cultos de doutrina e os cultos de celebração. Falando com clareza aos irmãos, e aí os irmãos aderiram bastante através dos meios disponíveis, né? Das plataformas digitais variadas. A igreja tem as variadas plataformas, e Deus nos abençoou. Até que chegou o dia em que o prefeito municipal, corajosamente, diga-se, chamou algumas lideranças, entre as quais eu tive o privilégio de estar presente, e então decidiu-se pelo caminho de abertura gradual, segura, etc., porque eu disse à igreja, e repito aos irmãos, eu não posso ter uma igreja para tirar foto. A igreja que eu sirvo como pastor não é para apresentá-la na imprensa. A igreja que eu sirvo como pastor é para apresentá-la a Deus no dia que eu encontrar com o Senhor. Por isso a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. Então, nós devemos trabalhar visando apresentar a igreja a Deus. Então, por conta disso, com muita clareza, pedindo aos irmãos que sejam do grupo de risco, ou que estejam de alguma forma febril, ou com resfriado, ou coisa parecida, que se ausentassem, e chegando aos poucos dentro das limitações. O templo aqui, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, é um templo grande, como o senhor conhece, pastor Éder William, como também conhece o pastor Silvano. Então, limitamos a entrada dos irmãos a 1.500 irmãos, muito bem esparçados, para ter uma ocupação bastante ampliada de distância, e entre o primeiro banco, o segundo não usa o terceiro, o quarto não usa o quinto, né? E assim deu para os irmãos chegarem. A igreja sentiu-se bastante feliz com a volta. As celebrações de Santa Ceia, a ADSM foi a primeira igreja no Brasil a criar um sistema, começando a celebração da Santa Ceia às 9h da manhã e terminando às 9h da noite, para que os irmãos viessem com tempo bastante esparso, não ficassem na nave, tivesse o seu tempo de oração sozinho. E aí temos visto o amor dos irmãos pela causa do Evangelho, ao trazer aquilo que pertence a Deus e dobrar-se diante do Senhor para agradecer a Deus pelo privilégio que Deus lhe deu
de poder trazer ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor e de poder semear, cear e estar na presença do Senhor. Então, objetivamente respondendo a questão, quando o senhor prefeito abriu o decreto, imediatamente nós, de novo, reunimos a diretoria da igreja e traçamos novamente o plano para este novo momento. E em cada um dos momentos, cada passo desses momentos, nós tínhamos uma linha de comunicação direta com todos os membros da igreja, partindo da sede até todas as congregações do nosso campo. E nessas comunicações diretas, os irmãos tendo ciência de como agia-se na igreja matriz, aqui na sede de São Mateus, os irmãos passando, então, a fazer no mesmo modelo. Nós temos um slogan aqui na igreja, que é segue o modelo, né? Então, os irmãos olham muito para o pastor da igreja e para o modelo que se faz na sede da igreja. E a partir daí, graças a Deus, a igreja tomou um rumo de andamento bastante intenso. Deus tem nos abençoado. No início deste mês agora, fizemos mais um batismo, tem batismo todo mês, né? E foram batizados no meio dessa luta toda mais 81 irmãos. Então, Deus tem cuidado da igreja. Minha mãe me disse assim, no início da pandemia. Minha mãe é uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Minha mãe foi batizada no Rio Tietê, em 1955. A minha mãe disse assim, filho, a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, o Cordeiro está cuidando da sua noiva. E nós estamos lutando pela fé, cuidado por Jesus. Queridos internautas, estamos ouvindo o pastor Deiró de Andrade, trazendo a experiência na condução do rebanho de Deus, o campo de São Mateus, do qual ele preside, e estamos aprendendo bastante, segundo a temática proposta, os desafios do pastorado na pandemia. Pastor Deiró, pastor Elias, pastor Silvano Doblinski, tem muitas mensagens aqui. Por exemplo, o pastor Eliezer do Carmo, que é o pastor presidente de Madureira, em Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Ele está dizendo, o pastor Deiró de Andrade é um dos ícones da Conamad, Deus continue prosperando. Um abraço do pastor Eliezer Carvalho, glória a Deus, de Madureira, em Cornélio Procópio. Glória a Deus. Eu estive em Cornélio Procópio em 87. Em 87. Muitos anos. Pastor Deiró, tem muitas ovelhas aqui do campo de São Mateus que estão compartilhando, mandando mensagens, muitos irmãos aqui interagindo, mas a gente precisa tocar o barco aqui. Pastor Silvano, o senhor nos ouve bem? Pastor Silvano Doblinski, o senhor nos ouve? Parece que ele não nos ouve, né, pastor Deiró, pastor Elias? Há algum problema com o áudio. Pastor Silvano, o senhor nos ouve? Ele está com algum problema. Ele está com dificuldades no áudio. Pastor Silvano realmente está com dificuldades. Pastor Deiró, eu li aqui durante a introdução o seu currículo. O senhor começou na tenra idade. O senhor teve referenciais que marcaram profundamente o seu ministério. Eu faço menção do seu saudoso papai, pastor Deiró de Andrade, e pastor Luiz Gonzaga, que foi um dos grandes referenciais do ministério de Madureira. E agora, pastor Deiró, nós estamos enfrentando essa pandemia a nível global, não é? A pandemia veio para todo o planeta. Nunca passamos por uma experiência dessa, pelo menos na nossa geração. Uso de máscara nos cultos, distanciamento, álcool gel, decretos. Segundo a percepção que o senhor tem e a visão que Deus tem dado ao senhor, como anjo da igreja, como líder espiritual, o senhor tem visto que alguns crentes têm se desanimado mediante esse momento complicado da pandemia, ou o senhor enxerga uma possibilidade de um
despertamento espiritual, um reavivamento. Como é que o senhor analisa esse momento da igreja no que diz respeito à questão do nível espiritual dos crentes, individualmente e também da igreja como coletividade? Pelo contrário, a percepção é que os crentes, mantiveram-se sempre firmes, sem nenhuma dificuldade espiritual. E digo mais, a luta faz bem para o crente. Amém. E eu não quero ser mal interpretado, não. Sim. Mas o que eu quero dizer é que, nos momentos de maior dificuldade, a igreja pega-se ainda muito mais aos pés de Jesus. Então, graças a Deus, eu não vi desânimo nos irmãos, muito pelo contrário, eu vi um levantamento, um acirramento da fé individual e em nível de coletivo da igreja. Os cultos têm sido maravilhosos e a presença do Espírito Santo tem sido radiante e marcante. E nesses momentos bastante intensos de dificuldade, a gente percebe que a igreja aprendeu direito os mandamentos do Senhor Jesus, com os quais ele resumiu toda a lei, dizendo: amar a Deus acima de tudo e amar o outro como ama-se a si. De forma que essas duas coisas se tornaram bastante intensas na Igreja de Deus, e eu não digo só pela ADSM. Eu tenho diversos amigos, colegas que servem a Deus presidindo igrejas importantes, e todos eles com a mesma percepção de que a igreja ganhou vida. Evidentemente, como o senhor, maravilhoso professor, sabe muito bem, na saída do Egito, não foi só Israel. É verdade. O senhor lembra-se do texto, que foi junto com Israel uma mistura, não é? E em algumas versões mais antigas diz um populacho, né? Então, essas misturas, num momento como este, acabam por revelar quem são. Mas não é a maioria, porque destes também, a maioria acaba apegando-se a Cristo, vendo o exemplo dos irmãos, e o número de conversões tem sido muito grande, o número de gente que voltou para Jesus tem sido muito grande, e temos aqui na igreja testemunhos de vizinhos da igreja, não só na sede, mas em congregações. Pastor Maurício Machado, o senhor conhece muito bem, seu amigo também, me trouxe relatório de que vizinhos da igreja onde ele serve a Jesus, dirigindo o Jardim Brasília, vizinhos da igreja vieram parabenizar e desejando ficar na igreja por causa do comportamento respeitoso da igreja nos momentos de dificuldades com relação à pandemia. Então, o testemunho da igreja levou Cristo a pessoas que historicamente estavam afastadas dele. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Deiró de Andrade, que é o muito digno presidente do campo eclesiástico em São Mateus. São Mateus, para quem não sabe, fica na zona leste da capital paulista. Estamos recebendo alguns pastores amigos aqui, presidentes, para que façamos aqui uma roda de conversa sobre o tema do desafio do pastorado na pandemia. Tem aqui o pastor Daniel Silva, que é lá de São Mateus, hein? Está dizendo: no final dá tudo certo, Deus abençoe a todos. O Paulo Costa está dizendo: pastor Deiró é um homem de Deus que preparou para os dias de hoje. Parabéns, meu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Antônio César está mandando mensagens. Verdade. Pastor Deiró é uma bênção. Emerson de Carvalho. O senhor conhece o Emerson? Emerson, filho querido. Ele está dizendo: estou assistindo aqui, muita bênção com o nosso querido pastor Deiró de Andrade. São Mateus aqui também está ligadinho aqui, em nome de Jesus. Pastor Elias, por gentileza,
Aliás, antes da sua pergunta, o pastor Edson, que era o dirigente da congregação na Vila Nova York, esposo da missionária Neide, está parabenizando o pastor Deiró, cumprimentando, o Anderson Carvalho também, o Márcio J.C. Santos, dizendo, louvado seja Deus, a ADSM é uma bênção, a ADSM é uma igreja só. Pastor Deiró... Glória a Deus, aprenderam bem. Tem muitas congregações, mas é uma igreja só, né, pastor Deiró? Exatamente. Alguém perguntou para mim, quantas igrejas tem São Mateus? E a resposta, partindo do púlpito até qualquer uma criança aqui sabe. São Mateus tem uma igreja só. Ela se reúne em 300 e tantos endereços, 330 congregações, mas é uma igreja só. Todo mundo olhando para o mesmo lado. Queridos internautas, quem está entrando agora, pastor Elias Gonçalves, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jeremoabo, no estado abençoado da Bahia. O pastor Elias, eu tenho sangue de baiano, viu? Que bom! Boa. É verdade, a minha saudosa vovó, que dorme no Senhor, Gersina Maria de Jesus, crente da Assembleia de Deus há mais de 50 anos, ela era do recôncavo baiano de Caculé. Olha aí. Caculé. Então, pastor Que Elias... coisa boa. Baiano é gente abençoada, é um povo abençoado. Por gentileza... Povo animado. Povo animado. Por gentileza, pode fazer a sua pergunta ao nosso pastor dela. Segunda pergunta. Só ressaltando e também saudando a todos os participantes, os internautas que estão ligados, participando, e isso é muito bom, isso traz para nós um aprendizado, e tratar de um tema como esse é essencial, não é? Então, eu parabenizo o pastor Éder por essa iniciativa, ao pastor Deiró de Andrade por estar nos abençoando com sua sabedoria e com suas experiências, pastor Silvano Dubrinsky, que parece que o áudio dele não está muito bom, e é um prazer imenso. Segunda pergunta, pastor Deiró, é o seguinte, é parecida com a que o pastor Éder fez nesse instante, mas é um pouquinho diferente. Quais as lições espirituais aprendidas durante a pandemia? E que conselho o senhor dá para os demais líderes? Ou seja, o que aprendemos espiritualmente, claro, o senhor já falou na primeira pergunta sobre administração, e foi muito bom, e eu creio que nos ensinou muito. Mas agora, quais as lições espirituais aprendidas durante a pandemia e que conselho o senhor dá para os demais líderes de no momento desse, aprender lições e também fazer coisas importantes para Deus e para o Rei? Muito bem. Muito obrigado pela enriquecedora pergunta. Eu não me vejo como referencial, ensinador, mas algo que eu tenho feito desde a minha juventude, a minha referência principal do pastorado é o pastor Luiz Gonzaga Medeiros, meu pastor, um homem de Deus, que colocou a mão sobre a minha cabeça e que me orientou no caminho que eu devesse andar. Então, a principal lição é a mostra de que as ovelhas, ao olharem para o pastor, precisam ver no pastor aquilo que Hebreus capítulo 13, verso número 7, diz com clareza. A igreja precisa imitar a fé do pastor e a igreja precisa atentar para a maneira de viver do pastor. Então, a Bíblia diz, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, a primeira lição espiritual que eu penso que bastante irmãos puderam aprender é que a palavra de Deus é essencial no exercício do ministério. Mas a palavra de Deus, não a palavra que seja uma palavra de um homem, por mais privilegiado que seja, e que se
assenhoreia de um pedaço da palavra de Deus para expor ideias pessoais. Então, a grande lição deste momento de pandemia é que a Igreja de Deus ama a palavra de Deus, e aquela igreja que foi alicerçada na palavra de Deus suportou bem e ainda mais levantou-se num momento deste de grande dificuldade. Então, a igreja lembra da palavra, imita o jeito de viver do pastor e atenta para a forma de fé que ele expõe durante a sua jornada e a sua trajetória. Portanto, a grande lição é honrar a Deus ao honrar a palavra de Deus ministrada do púlpito da igreja. Que maravilha, pastor. O senhor disse que não se considera um modelo, é humildade sua, mas eu tenho certeza que as suas experiências como pastor presidente, presidindo esse campo, cuidando de muitos obreiros, de muitas pessoas, com certeza sua palavra nos enriquece e nos orienta. E que maravilha, né? Que maravilha exaltar assim a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Muito obrigado, pastor, por esse esclarecimento. Glória a Deus. Queridos internautas, eu já congreguei com o pastor Deiró, fomos ali membros da ADSM durante quase 5 anos, e quero aqui publicamente dizer aos internautas, na presença do nosso querido convidado, que o pastor Deiró, sim, ele é uma referência, e muitas das vezes, pastor Elias, nós aprendemos com ele no silêncio dele, sem ele expressar uma palavra, no silêncio, no olhar, na atitude. É um pastor que eu digo assim, com muito temor e tremor. É um pastor pedagógico. Então, pastor Deiró, receba aqui o nosso reconhecimento, a glória a Deus, mas o nosso reconhecimento pela pedagogia que o senhor tem desenvolvido no seu pastorado, não apenas no campo de São Mateus, mas também pela nossa missão nacional. O senhor é uma referência para nós. Pastor Silvano Doblinski, será que ele foi arrebatado e a gente ficou? Cadê ele? Me parece que ele tem tido alguma dificuldade com relação ao áudio da entrada dele. Pastor Silvano, o senhor nos ouve? Realmente ele está com dificuldade. Pastor Silvano, o senhor nos ouve? Realmente ele está com dificuldade. O problema dele pode ser no fone dele, pode ser no fone. Talvez o fone com alguma probleminha, porque se fosse na transmissão, na internet, ele estaria tendo algum problema de imagem. E eu já fiz live com o pastor Silvano e nós não tivemos nenhum problema de fone, de áudio, foi tudo tranquilo, mas nós estamos com essa dificuldade. Pastor Deiró, tem muita gente mandando um recado para o senhor. Glória a Deus. Irmãos aqui mandando mensagens. Gilson Mendes dizendo sobre o trabalho que está sendo feito, o tema da live, parabenizando o senhor e os demais pastores. A Rosimar Duarte também, Isaac Rodrigues, está mandando especialmente um abraço para o senhor, pastor Elias. Juliano Silva, pastor Juliano aí da DSM, sempre enriquecedor ouvir o pastor Deiró. Antônio César dizendo, o pastor Deiró é um exemplar homem de Deus, bênção. Silas Brandão, nosso pastor é uma bênção, se referindo ao pastor Deiró de Andrade. As mensagens não param. Deus seja glória. Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus. Querido pastor Silvano, eu acho que o senhor está com dificuldades, vou retornar a pergunta para o pastor Elias. Pastor Elias, como ele está com essa dificuldade, vamos tocar o barco aí, para a gente daqui a pouquinho caminhar nas considerações finais. Bom, então vamos para mais uma pergunta. A próxima pergunta, pastor Deiró, é sobre tecnologia. Visto que esse foi um tempo que a igreja se utilizou muito da tecnologia, e a igreja que não estava adaptada teve que se adaptar,
teve que se utilizar da tecnologia. E isso nos ajudou muito, claro. Qual a importância da tecnologia para as igrejas? Ela ajudou, nesse momento, as igrejas? Devemos investir em tecnologia? Muito bem. É uma pergunta bastante importante, especialmente para este momento. A liderança de nossa convenção, por muitos anos, vem batendo nesta tecla, sabiamente, porque é uma ferramenta indispensável, mas deve ser usada como ferramenta. Exato. E sendo usada como ferramenta do pastoreio ou do pastorado, ela é uma grande bênção. E feliz o irmão, o servo de Deus, o líder, o pastor, o que preside, o que serve a Deus presidindo a igreja, que lança mão das ferramentas que lhe são disponibilizadas. As ferramentas boas na mão de quem não as saiba usar trazem maior prejuízo do que lucro. Mas uma ferramenta boa, sendo utilizada com responsabilidade, e como disse, repito, como ferramenta, é uma bênção. E foi uma bênção para a igreja. Foi uma bênção para a igreja porque logrou alcançar, falar com os irmãos com clareza, levando objetivamente a palavra de Deus. E, graças a Deus, pudemos também filtrar alguns daqueles dados a um pecado grave, que é o pecado da maledicência, né? Que às vezes usam ferramentas boas para coisas que não são assim tão boas. Mas para a igreja, louvado seja Deus, a tecnologia foi bastante importante. Repito, se usada como ferramenta, foi bastante importante. Glória a Deus. Pastor Elias, pastor Deiró, ele falou aí, né, de forma muito bem dita sobre usar como ferramenta a tecnologia para o bom andamento da obra de Deus. É o que um certo pastor uma vez eu ouvi dizer. Se o que você coloca na rede social, você pode colocar no data show da igreja, então você está usando bem a rede social. Né? Sábio ele. Eu ouvi isso de um pastor muito experiente. Se você pode publicar, curtir, comentar e compartilhar na rede social o que pode ser também feito no data show da igreja, então Deus seja louvado pela sua rede social, né? Esse é um homem sábio. Um homem sábio. Vamos ver aqui se o pastor Silvano consegue retornar aqui. E vamos para as considerações finais, pastor Deiró. Tem muitas pessoas aqui compartilhando, mandando mensagens. O Gilson Mendes está dizendo, pastor Deiró, a ADSM é grata pela sua vida. E nessa pandemia, a TV ADSM alcançou vidas pelo mundo afora. Se o senhor puder falar um pouquinho, pastor Deiró, da TV ADSM e das ferramentas tecnológicas que a ADSM, de forma oficial, tem feito a divulgação da palavra de Deus, sobretudo nesse momento de pandemia. Pois sim. Eu quero louvar a Deus pela vida preciosa e abençoadora dos servos de Deus que trabalham ao meu lado, especialmente na TV ADSM, na banda ADSM, que, olha, eu preciso dizer um testemunho. Os meninos da banda ADSM, nenhum culto me abandonaram. Nenhum. Amém. Nenhum culto. Sempre do meu lado. E também o pessoal do som, corpo diaconal da igreja, TV ADSM. Então, pastor nenhum faz nada sozinho. É infeliz e triste daquele que acha que se ele não estiver lá, a igreja não funciona.
Esse é um infeliz. Não sabe nada de ministério, não sabe nada de igreja. Mas Deus deu graça e esses servos do Senhor fizeram um trabalho brilhante. Eu quero dizer que nesta luta toda, Deus usou essa luta toda para que nós pudéssemos alcançar lugares que eu nunca imaginei que alcançaria. Existem países absolutamente fechados, Uzbequistão, Paquistão, países muito difíceis, Síria, Líbia, que nós somos ouvidos a lugares que a turma reúne lá 14, 15, 16 pessoas num quarto, em países fechados para o evangelho, só para ouvirem o culto de doutrina, que é transmitido através da TV ADSM. Há também uma palavra de Deus em um minuto, que semanalmente é divulgada, uma palavra do pastor da igreja, para ânimo dos irmãos, e esta palavra também percorre o mundo todo, de uma forma que alcança vidas onde a gente menos imagina. Hoje eu tive um testemunho de um servo de Deus, que dizendo ele, que compartilhando esta palavra, já pôde salvar pessoas, ele é militar, do suicídio, porque aquela palavra encontrou naquele momento tão difícil da sua vida. De forma que, se a ferramenta está servindo ao propósito de Deus, louvado seja Deus pela ferramenta. Queridos internautas, estamos recebendo agora o nosso querido amigo, pastor Davi da Fé, que preside o lindo campo eclesiástico do Ministério de Madureira. Deus abençoe, pastor Davi. Pedro. Paz do Senhor, pastor Davi. A paz do Senhor, meus pastores. É um prazer imenso estar aqui participando dessa live. E uma honra para mim estar com o senhor, professor, e também pastor Deró de Andrade, grande homem de Deus, muito amado pelo meu pai. E o pastor Elias Gonçalves, é um prazer imenso estar aqui participando dos irmãos dessa live, viu? Pastor Éder, eu acho que... Vontade, pastor Deró, a live é sua, pode falar. Acho que uma das coisas que a gente sempre pode perceber é que todo pastor gostaria de ter uma voz igual a voz do pastor Davi. Meu Deus. Deus abençoe, homem de Deus. Deus abençoe. Pastor Davi, o senhor chegou aqui nos momentos finais, mas eu me lembrei da parábola daqueles trabalhadores que chegaram na última hora e foram bem assalariados. Então, o senhor receberá o seu justo salário, porque o senhor também tem muitas atividades, a sua agenda é muito concorrida. Eu quero aqui fazer um registro de agradecimento pelo seu esforço em conectar conosco e lance a sua pergunta ao nosso querido pastor Deró de Andrade. Pastor Davi. Pastor, para mim é um prazer. Eu estou acompanhando a live desde o começo, só que o meu celular não estava dando certo. Peguei da minha esposa, aí deu certo, viu? E, pastor, eu estou acompanhando as perguntas, pastor Deró, para mim é um prazer tremendo poder estar compartilhando a imagem aqui com um grande homem de Deus, ícone, né, do nosso ministério, pastor Deró de Andrade. Pastor, em meio a todas as perguntas que foi feita ao senhor, eu queria fazer uma pergunta por situações que eu passei, que eu acredito que muitos pastores tenham passado também. Quando entrou essa pandemia, nós sempre temos os nossos profetas, vamos dizer assim, e esses profetas nossos se aproveitaram dessas situações de live e eles começaram a se achar muito mais importantes do que nós pastores, com as ditas revelações deles, onde conseguiam atrair muitas pessoas para estar vendo a live deles. E a minha pergunta para o senhor, como é que o senhor, se o senhor teve essa situação, como nós tivemos, e como o senhor lidou com essas pessoas que alguns começaram até a se achar pastores e depois querendo até abrir trabalho por ter um número de pessoas assistindo as lives a qual nós fazíamos, né? A verdade, pastor Davi, é que desde que no Éden ocorreu aquele desastre, o orgulho e o egoísmo têm tomado conta do coração humano.
E a Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, que Deus colocou no corpo cada membro como ele quis. É assim que está escrito, no livro de Coríntios, capítulo 12. E se foi Deus quem colocou a pessoa no corpo como ele quis, quando a pessoa não se contenta com a posição dada a ele por Deus que o colocou no corpo, significa que ele não é digno de estar no corpo. Então, eu não dirijo o carro olhando para o retrovisor, eu olho para frente e vamos para frente. Deus nos deu graça, eu não tive nenhum tipo de dificuldade como essa aqui, graças a Deus. Até porque, louvado seja o nome do Senhor, a igreja é madura, né, e consegue filtrar bastante bem. Quando aparece um outro aventureiro, a própria igreja acaba deixando ele de lado e olhando para Jesus. Acho que esse é o caminho melhor. Se eu ficar cuidando da lavoura do vizinho, eu deixo de cuidar da minha. Pastor Elias, nós estamos nas considerações finais. Eu peço para o senhor fazer a última pergunta. Já faça também os seus agradecimentos e faça também, pastor Elias, os seus contatos, se assim o senhor desejar, e também o endereço da Igreja Assembleia de Deus em Jeremoabo, estado da Bahia. Muito bem, pastor. Como a gente já vai fazer a última pergunta e as considerações finais, deixa eu começar pelos agradecimentos, considerações finais, e depois eu faço a pergunta até para o pastor não perder o time da pergunta. Primeiro, agradecer esse privilégio imenso de estar aqui, louvar a Deus pela vida do pastor Davi da Fé, acabou de chegar agora, mas é um prazer estar com o senhor aqui também, pastor Silvano Dubrins, que teve uma dificuldade tremenda aí, pastor Deiró de Andrade, é uma honra imensa para mim, e o pastor Éder, que está fazendo esse trabalho abençoado. Nossa igreja é aqui na cidade de Jeremoabo, Bahia, na Avenida Dr. João de Carvalho Sá, número 170. Aqui fica a nossa sede. Temos mais 2 congregações aqui na cidade, temos mais 2 congregações na cidade de Paulo Afonso, e estamos também com mais 2 congregações que foram recentemente abertas. Estamos fazendo a obra de Deus. Então, minhas considerações finais é louvar a Deus pela vida de vocês e dizer que tenho aprendido muito aqui, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas por essa live. A última pergunta, pastor Deiró, é a seguinte. Sobre a pandemia, ela tem mais um teor escatológico. Sobre a pandemia, qual a relação escatológica? Qual a relação escatológica? Podemos encontrar algo relacionado nas Escrituras? Realmente essa pergunta é para falar aos nossos ouvintes, a quem está participando, sobre a sua relação escatológica e seu relacionamento com as Escrituras. Muito obrigado. Também uma pergunta bastante oportuna e importante. Quando eu tenho oportunidade de conversar com os irmãos acerca deste tema, especialmente nas bancas teológicas ou numa roda de conversa teológica, costumo dizer aos irmãos que o mais importante da escatologia, entre todos os assuntos, o mais importante é saber se o nome está escrito no livro da vida. Maravilha. Quando se tem a plena certeza de que o nome está lá escrito, então o acesso à cidade eterna está garantido e o acesso à árvore da vida está garantido. Portanto, não há o que temer. Contudo, infelizmente, alguns irmãos imaginam que a igreja pode ser movimentada pelo medo. E aí é o grande erro teológico de uma gama de pregadores formados em alguns rincões assembleianos, infelizmente, que é o seguinte: ninguém tem que querer ir para o céu por medo do inferno.
Queremos ir ao céu porque amamos a Jesus e queremos ficar com ele. O problema é que quando se inverte isto, toda a lógica do evangelho é invertida com isso. E é o caso da pergunta que o senhor fez. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgiriam pragas. Nós podemos chamar esta de uma delas. Mas a gente pode lembrar do início do século anterior, da gripe espanhola, ou de outras que graçaram o mundo, como a peste negra, por exemplo, ou com a peste bubônica, ou com outras situações, ou com a mortandade de 70 milhões de pessoas na mudança do regime político da China, ou coisas parecidas na União Soviética, ou em outros países próximos. Então, ficaria muito cômodo colocar uma pecha de alerta para a igreja por este momento. O que, na verdade, todos nós, pastores, devemos nos preocupar é ensinar a igreja a amar a Deus acima de tudo e que, portanto, ter o desejo de estar com Deus, não para se livrar destas pragas, mas porque ama a Jesus. De forma que a relação escatológica é bastante clara, porque ela está aliada àqueles outros movimentos que Jesus deles falou. Distanciamento familiar, quando um irmão briga com outro irmão por causa de posição, quando se proclama dividir para poder dominar, e coisas parecidas como esta são sinais de que a vinda do Senhor está muito próxima. E esta pandemia toda é mais como que um alerta para que a igreja acorde para estes outros movimentos que são tanto ou mais importantes do que a própria pandemia, para alertar que o fim está muito próximo e que, portanto, cada um de nós devemos nos preocupar com o céu, não pelo medo do inferno, mas por amor a Deus. E nos preocupar em estar com Deus, não pelo medo das pandemias todas, mas porque amamos ao Senhor e queremos a sua presença eternamente. Espero ter ajudado de alguma forma. Amém, pastor, muito edificante, e eu aprendo mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Edna Teodósio está mandando aqui um abraço para os pastores e dizendo: estou aqui em Boa Vista, Roraima, assistindo a live. Roraima, está ligadinho conosco. Pastor Davi da Fé, é o momento das considerações finais. Eu peço a gentileza para que o senhor use esse momento para fazer a última pergunta ao pastor Deiró. Fique à vontade também para passar o endereço da igreja, se assim o senhor desejar, os seus contatos. Fique à vontade. Pastor Davi da Fé, o senhor me ouve? Meus irmãos, primeiro eu já quero... Sim, estou ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim, agora estamos ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim. Então, eu quero aqui já agradecer por esse convite maravilhoso, viu? E, graças a Deus, eu no começo consegui entrar só agora, porque a gente fica um pouco temeroso à frente desses homens tão importantes do ministério, e nós somos tão novos, começamos há pouco tempo a fazer a obra do Senhor. Então, para mim é um prazer. Para mim é um prazer imensurável de estar aqui. Fique tranquilo, vocês, pastor, que o menor aqui sou eu mesmo. Nesse momento, muito importante. Não, nós estamos disputando o lugar do menor aqui. A Debrais. A vaga é minha, a vaga é minha. A Debrais de Ribeirão Preto, estamos sempre à disposição de todos aqui, na Avenida Monteiro Lobato, aqui em Ribeirão Preto. E a minha pergunta para o pastor é: como que nós poderíamos, pastor, estarmos trabalhando na nossa igreja pós-pandemia, que eu acredito que já tenha passado a situação mais difícil
que para nós foi assustadora nos primeiros momentos, mas como o senhor já falou no começo aí, nós vimos que o nosso povo são um povo fiéis, temente a Deus, e que, como diz aquele hino da Harpa Cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então nós vimos que o povo chegaram junto conosco, e como nós vamos estar lidando agora com a situação pós-pandemia? É muito oportuna também a sua pergunta e muito inteligente, como aquelas que o pastor Elias pensou com muita clareza e objetividade. Mas a resposta é tal como aquelas que a ele fiz, no mesmo diapasão. O pastoreio há de continuar como sempre foi, porque este momento histórico apenas revelou as coisas do pastoreio para algumas pessoas que tinham certa dificuldade de entender o pastoreio. E o pastoreio, na verdade, ele é bastante intenso nos momentos de maior dificuldade. Tanto que, ao lermos as Escrituras, todos os grandes personagens em um momento difícil, exatamente nos momentos de grande dificuldade. De forma que o pastoreio daqui para frente há de ser com maior preocupação de cada um ser de fato pastor, olhando para Jesus e com objetividade e clareza, expondo a palavra de Jesus ao povo de Jesus. Deus abençoe e agradeço, viu, pastor? Pastor Deiró, alguma pergunta que nós não tenhamos e o senhor deseje voltou? passar para nós? Oi? Estou ouvindo alguém falando? É o pastor Silvano? Eu ouço bem. Ô, pastor. Os irmãos me ouvem bem? Agora te ouvimos, pastor Silvano. Pastor Elias, pastor Deiró, pastor Davi, o senhor ouve o pastor Silvano? A fala agora do pastor ouvindo, Éder não está chegando com clareza. Não está chegando. Eu não consigo ouvir o pastor Éder William. Pastor Deiró, está me ouvindo agora? Melhorou o áudio? Não. Agora sim, agora sim. Agora sim? Ok. Agora sim. Ok. Agora. Pastor Silvano está nos ouvindo? Pastor Silvano Doblinski? Pastor Silvano, o senhor nos ouve? Realmente ele está com dificuldades. Pastor Deiró, nós chegamos nas considerações finais. Eu peço que o senhor, nesse momento de consideração final, deixe uma mensagem aos nossos internautas, aos queridos pastores que estão ligadinhos conosco, alguma pergunta que nós não tenhamos feito e o senhor julga importante nesse momento explicitar aquilo que está no seu coração. Fique à vontade, pastor Deiró. Eu quero, em primeiro plano, louvar a Deus por esta iniciativa abençoadora do professor, mestre, pastor Éder William. Também louvar a Deus por este canal de bênção que revela a história da nossa honrada Assembleia de Deus. Louvar a Deus pelo ministério de Madureira, no qual sirvo com honra desde que nasci. E também trazer uma palavra de gratidão e de louvor a Deus pela vida inspiradora do pastor Silvano Doblinski, um abençoado e querido irmão, pedagógico e testemunho que é um dos mais brilhantes administradores que esta geração, da qual honrosamente faço parte, tem visto em nosso país. Louvar a Deus também, de igual forma, pela vida honrada e abençoadora do pastor Elias Gonçalves,
desbravador desse sertão abençoado do norte da Bahia, e trazer uma palavra de muita alegria, de louvor a Deus pela vida preciosa do pastor Davi da Fé. O pastor Davi da Fé tem sido inspirador naquela região onde serve, com seu jeito de ser. Parece que ele copia tudo do pai, né? É uma bênção, uma referência de alegria. Eu nunca na minha vida vi o pastor Davi sem esse sorriso abençoado que ele sempre demonstra na frente de nós todos. E isto é uma bênção. Dizer da importância deste momento, pastor Éder William, dos desafios do pastoreio em tempos de pandemia, é dizer que foi o desafio de revelação do pastoreio para os pastores. E desta forma, mostrar que a Igreja do Senhor, madura pelo poder do Espírito Santo, aprendeu o que o Espírito deixou no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7. A palavra de Deus ensinada pelo pastor da igreja, a fé que o pastor demonstra em toda a sua história, sua trajetória e seu pastoreio, e, sobretudo, a maneira de viver do pastor. Então, estas três coisas aliadas, debaixo do temor do sangue de Jesus, são ferramentas do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o ministério é para aperfeiçoamento da igreja. Então, se o ministério é para o aperfeiçoamento da igreja, o ministério que Deus deu como ministério pastoral não é para a bênção do pastor, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, quando o pastor se entende e se vê e se percebe e se sabe como uma ferramenta de Deus, ele é uma bênção, especialmente em tempos de grande dificuldade, como este que o nosso país atravessou. Mas eu quero louvar a Deus por homens como o senhor pastor Éder, como o pastor Davi, como o pastor Elias, como o pastor Silvano Doblinski, como outros tantos homens de Deus. E eu poderia citar aqui um caminhão deles, mas eu corro o risco de ser injusto. Mas dizer que Deus tem levantado uma geração de homens tementes a Deus, que olham para a cruz de Cristo e que se envolvem no ministério para aperfeiçoamento da igreja para o dia do grande encontro com o Senhor, que, como disse há pouco o pastor Elias, é revelador este grande encontro também por esta pandemia que se chegou. Que Deus abençoe a cada um dos nobres irmãos, que o Espírito do Senhor faça traduzir no coração dos irmãos aquilo que lhes seja proveitoso, e eu espero em Cristo que tenha sido útil para algum dos irmãos. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da memória assembleiana. Agradecemos muitíssimo ao nosso querido pastor Herói de Andrade pela ótima entrevista. Nossos agradecimentos aos honrados pastores presidentes que comentaram a roda de conversa, pastor Elias Gonçalves, pastor Silvano Doblinski, pastor Davi Alves da Fé, e agradecemos, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês no próximo domingo, que é o dia 22 de novembro, às 10 da noite, horário de Brasília. A live será aqui mesmo, no grupo do Facebook Memórias das Assembleias de Deus, quando receberemos o pastor Leandro Lima Lopes para falarmos sobre a história da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Então, meus queridos, um forte abraço, a paz do Senhor e até o próximo domingo, permitindo Deus.
Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.